para dentro de nós, enquanto o Senhor falar conosco, para jamais assumirmos uma característica que tem sido muito comum na nossa época, uma atitude que tem sido muito comum nos nossos dias, onde as pessoas elas procuram mostrar aquilo que elas não são. Então, desejo do meu coração, e eu creio também do Senhor, é que nós sejamos de fato aqueles que se confrontem com as Escrituras. Nosso irmão falou ontem à noite que ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos corrige. Então que nós tenhamos essa disposição nesses dias, de realmente sermos confrontados com ela, porque o Senhor conhece aquilo que realmente somos. O Senhor conhece aquilo que é de fato o nosso coração. E ainda que procuremos esconder aquilo que está dentro de nós, Ele o sabe. Então, um ajuntamento como esse, uma conferência como essa, é a ocasião exata para nós realmente assumirmos aquilo que somos. E eu sei, nossa natureza ela pretende fazer o contrário. Diante de muitos irmãos, nós temos uma tendência natural de querer mostrar aquilo que nós não somos. É comum isso devido à nossa natureza, que não é fraca em relação ao nosso íntimo. Então nós temos esse desafio juntos aqui, de realmente mostrarmos aquilo que nós somos. E diante da palavra de Deus, permitir que Ele nos transforme naquilo que nós precisamos ser. E eu falo com muitos jovens aqui. Nós falamos com crianças. Durante esses dias teremos muitas crianças juntos de nós. Que nossos olhos sobre essas crianças, irmãos, eles sejam o mesmo em relação aos jovens. Que o nosso desejo para elas, que a nossa preocupação com elas também seja o mesmo que nós temos em relação aos irmãos mais velhos, aos irmãos mais jovens. O Senhor, Ele de fato conhece aquilo que está dentro de nós. Nossas obras, elas serão reveladas um dia. Tudo aquilo que nós edificamos ao longo de nossas vidas, o Senhor um dia, Ele trará isso ao conhecimento. Obrigado. Tudo aquilo que nós cultivamos, o fogo revelará. Então, uma vida falsificada, ainda que ela nos traga honra, apreciação diante dos irmãos, diante dos locais onde nós reunimos, ela não estará impune, ela não passará despercebida diante do nosso Deus. Então, muito mais que nós mudarmos alguns hábitos, nós precisamos de adquirirmos o caráter do Senhor. Então é com esse desejo que o Senhor tem realmente colocado dentro de nós, e eu creio que todos que estamos aqui podemos concordar com isso. É com essa atitude de realmente nos despirmos diante do Senhor nesses dias, de desejarmos que Ele nos molde, que Ele realmente revele aquilo que nós somos e aquilo que é o alvo dele para nós podermos realmente voltarmos de um modo coletivo a evidenciar poder em nossas vidas. Porque quando nós olhamos para o evangelho dos nossos dias, quando nós olhamos para o evangelismo dos nossos dias, quando nós olhamos para o discipulado dos nossos dias, olhamos para as igrejas locais onde nós reunimos, nós ficamos realmente entristecidos com muitas coisas. E temos pensado na necessidade de uma mudança muito grande de posicionamento. E às vezes, o fato de conhecermos e sabermos falar de tantas coisas,
causa-nos uma preocupação muito grande, porque é como se nós não estivéssemos tocando a verdade da palavra de Deus. Nós apontamos as coisas que precisam serem mudadas, mas cada vez mais se evidencia a nossa incapacidade de mudá-las. E nós procuramos, irmãos, e eu, como você, são testemunhas disso. Nós procuramos pregar a Cristo e este crucificado. Enfatizamos a necessidade de que os pecadores se arrependam. Procuramos passar de maneira mais clara possível o Evangelho do Senhor, as doutrinas da palavra do Senhor, de modo que a pessoa mais ignorante compreenda. A salvação por meio da graça e somente graça, ou graça por meio da fé. E normalmente o público que nos ouve presta muita atenção. E nós tentamos mesclar a praticidade, muitas vezes com eloquência, até com homilética. E as pessoas parecem gostar disso. As pessoas focam-nos enquanto falamos. Mas, no entanto, irmãos, os resultados, de um modo geral, eles não são satisfatórios. Não são o que nós esperamos. Ainda que as pessoas possam repetir o que nós falamos, suas vidas não mudam. Sua rotina, suas preferências, suas escolhas não mudam. E as pessoas são capazes de sair dos ajuntamentos e continuarem suas vidas tão mundanas quanto eram antes de chegar neles. É como se de trás dos nossos discursos não houvesse poder. Um poder capaz de nos fazer ficarmos de pé ou nos lançarmos de joelhos diante do Senhor, de fato vencidos pela sua palavra, dispostos a sermos mudados, dispostos a não tolerarmos mais o pecado dentro de nós, dispostos a deixarmos que o Senhor faça as separações devidas para que o progresso que tanto oramos, ele seja visto, ele seja conhecido. É como se nossas palavras, elas não nutrissem os corações. É como se a vida cristã, ela não fluísse de nós. Às vezes, falamos a um público moribundo, que não se anima, que não revive. O quanto deveríamos estar entristecidos com essa realidade espiritual dos nossos dias? E eu sei que provavelmente você tem percebido isso. E você olha para dentro do seu lar, e você olha para dentro da igreja local, e você olha à sua volta, e você olha para o local de trabalho seu, e você queria fazer mais, você queria ser mais, você queria testemunhar mais, e de fato nós temos de fazer isso. E nós nos assustamos quando pessoas à nossa volta partem para a eternidade sem o Senhor, e nós não conseguimos mudar a realidade disso. Por que vivemos isso? Por que tem havido tanta falta de direção do Espírito nas nossas vidas? Se nós sabemos falar, se nós sabemos citar versículos de cor, mostramos conhecimento, mas sem poder. E nesses dias eu queria que nós pensássemos nisso. E permitamos que o Senhor, Ele realmente revele para nós, com sinceridade e honestidade, reconhecermos que em relação à vida da palavra dEle, nós temos falhado. Qual outra maneira de explicarmos por que somos tão frios? Qual a outra maneira de explicarmos por que estamos tão inchados, tão indiferentes? Eu tenho certeza que a uma voz concordaríamos que tem faltado algo. E então, quando pensamos nos jovens, quando pensamos nas crianças salvas,
Quando pensamos nos irmãos já com experiência diante do Senhor, nós somos levados a pensar que tem faltado consagração, tem faltado separação. Irmãos, consagração, separação andam juntas. Precisa haver uma disposição nossa em nos dedicarmos ao Senhor, assim como tem em relação aos nossos interesses. Consagração é o que vai definir as separações que precisam acontecer em nossas vidas. Consagração é o que vai definir o servo de Deus que eu vou ser. Consagração é o que vai definir o futuro que a minha família vai ter. O futuro que a igreja local onde eu reúno vai ter. Nós não podemos ignorar essa verdade. Senão, como Eli, nós vamos ficar assentados numa cadeira contemplando a glória de Deus ser retirada do meio de nós e ser levada pelo inimigo. Que possamos, irmãos, que possamos entender e chegar ao ponto que o Senhor deseja nos colocar, a fim de que haja disposição, consagração, para que o Senhor possa nos separar, como Ele realmente precisa fazer. Então nós temos que ser sinceros e honestos em reconhecer que não temos nos separado como nós vemos que necessitamos. Eu não estou pensando, ou não estou falando como um irmão que se assenta e julga a vida dos outros. Não, eu estou olhando para dentro de mim. É uma luta que eu tenho diária, e eu tenho certeza que muitos irmãos aqui têm tido, de não deixar transparecer aquilo que não é, e de permitir que o Senhor possa trabalhar aquilo que nós realmente somos. Então nós vamos pensar nesses dias acerca do discipulado, e vamos tentar encontrar dentro da palavra de Deus alguns exemplos. E eu confesso aos irmãos que não era esse o assunto que eu iria falar até então, mas essa última noite o Senhor falou bastante comigo e nos dirigiu a pensarmos sobre o discipulado. Vamos ler Efésios capítulo 4, para tentarmos entender um pouquinho, numa breve introdução, acerca daquilo que está no nosso coração e que cremos que o Senhor há de verdadeiramente operar dentro de nós, para que a sua glória e a sua vontade sejam manifestadas. Vamos ler dois textos nessa manhã, Efésios capítulo 4 e também 1 Coríntios capítulo 12. Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado a outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ainda 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler versos 4 até o verso 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios ou serviços, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera todas as coisas em todos. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos nesta hora, quando estamos com tua palavra aberta diante de nós, assim como já temos nesta manhã falado contigo, Senhor, que tu proporcione dentro de nós aquilo que é devido para este dia. Um coração contrito, quebrantado, disposto. Senhor, que tu possas fazer com que a tua palavra ela alcance os nossos íntimos, que ela nos confronte nesta manhã, Senhor, que ela nos ensine, para que o Senhor seja glorificado. Aviva a tua palavra dentro de nós, Senhor, para que o Senhor, e somente o Senhor, seja vitorioso nessa manhã e nós os vencidos. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa passagem nós temos 3 temas principais: os dons, os ministérios e as operações. Os dons aparecem em primeiro lugar e são dados pelo Senhor à igreja para constituir ministérios ou serviços. Sem os dons não existem ministérios, não existem serviços. Os ministérios são detalhados no versículo 11. São 5 ou 4, dependendo da sua interpretação ou da interpretação de alguns irmãos. Não vamos entrar neste ponto, porque alguns entendem que pastores e mestres formariam um único ministério. E finalmente nos versos 15 e 16 aparecem as operações, isto é, o funcionamento de cada membro no corpo. Nós temos vivido entre extremos. A história do povo de Deus é contada entre extremos. Desde Pedro, naquele momento quando o Senhor lavou os pés do discípulo que ia de um extremo a outro, também a história da igreja é contada entre extremos. Alguns anos atrás, foi dada uma grande ênfase aos dons. E as pessoas, elas focavam os dons de uma maneira tão veemente. E essa grande ênfase provocou alguns desvios em relação à palavra de Deus. O tempo passou e há pouco tempo atrás, a ênfase estava nos ministérios, nos serviços, dos quais 2 destacaram até algum tempo e até aos dias de hoje, podemos dizer: evangelistas e pastores. Nos nossos dias, a ênfase ela está nos ministros. E profissionalizou-se os ministros, o ministério da palavra. E novamente encontramos desvios, grandes desvios também nos nossos dias.
Nos serviços, nós precisamos entender a nossa função. Nós precisamos, de fato, compreender o que é fazer a obra do Senhor, o serviço do Senhor. No verso de número 12, o Senhor nos fala destes ministérios, ou do fim destes ministérios aqui em Efésios, com vistas o aperfeiçoamento dos santos. Essa é a importância dos ministérios. Essa palavra aperfeiçoar aqui, ela tem o sentido de equipar, capacitar. Pelo menos 2 significados são dados a esta palavra. Primeiro, ajustar, ou seja, colocar em ordem. E segundo, equipar ou habilitar algo para um fim determinado. Quando nós vemos dessa maneira, facilita melhor o nosso entendimento. Em outras palavras, esses ministérios têm a função de posicionar a igreja para a batalha. E aqui é a igreja. Notem isso, percebam isso. Se entendermos equipar em vez de aperfeiçoar, irmãos, nós compreendemos que a função dos ministérios não é a edificação da igreja, como se supõe. Note o verso de número 13. Até que todos cheguemos. Como chegamos? De que modo chegamos? A resposta está nos versos 15 e 16. Nós chegamos juntos. Portanto, os ministros ou ministérios foram dados para capacitar os santos. Para quê? Para fazerem a obra, para fazerem o trabalho, e não o que é feito nos nossos dias. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Geralmente entendemos aqui que os ministros realizam a obra do ministério. Olhamos para esse texto e somos levados a pensar que estes ministros descritos aqui, eles vão fazer a obra do ministério e a igreja ela vai ficar sentada só olhando, só julgando, questionando, aprovando ou reprovando, financiando, sem um envolvimento nesta obra. Mas não é o que o texto está nos dizendo. O texto nos diz que os santos são aperfeiçoados para que estes, os santos, a igreja, ela faça a obra do ministério. Isso significa, irmãos, que de alguma forma os evangelistas, eles têm que reproduzir evangelistas na igreja. Isso significa que os pastores têm que reproduzir pastores. Como assim, irmão? Isso não é um dom? Sim. Os evangelistas capacitam a igreja para evangelizar. Eles não apenas evangelizam, eles têm a função de ensinar a igreja a evangelizar. Eles têm que ensinar outros a fazerem. Nós olhamos para Paulo escrevendo a Timóteo e ele fala isso, que aquele não negligencie essa obra. Mas não é o dom, mas ele tem que saber. Homens capacitados para um serviço específico também têm que ensinar a igreja a fazê-lo. Imagine se ao invés de um evangelista numa igreja local, nós tivéssemos toda a igreja com a visão e a preparação para evangelizar. Como seria essa obra? Qual seria o alcance do testemunho, do envolvimento? Isso pode parecer estranho, mas é esse o sentido aqui. Quando nós necessitamos de evangelizar, nós convidamos os descrentes e convidamos um irmão para fazer o evangelismo. Mas o Senhor quer que toda a igreja evangelize. O Senhor quer que todos nós saibamos evangelizar. Como a ênfase hoje, nós já falamos, está nos ministros, então se criou uma classe especial de irmãos que fazem tudo. E essa classe especial de irmãos,
ela é elevada a uma posição que ela não pertence. Dois grandes erros, irmãos, são encontrados quando a ênfase ela se encontra nos ministros. O primeiro deles, esses ministros passam a ocupar uma posição que não são deles, e eles passam a ter privilégios especiais em relação à igreja, e eles passam a ter privilégios que a própria palavra de Deus ela não ensina, que ela questiona, e eles são elevados a uma posição de honra, onde seus erros passam a ser tolerados. E o segundo, e eu creio que o maior erro, que é o que nós vamos falar nesses dias, é a desvalorização do corpo da igreja no abandono das funções. Porque quando você financia ou terceiriza um serviço, você cruza os braços e passa apenas a julgar, esperando que as coisas aconteçam por si só. A desvalorização do corpo é tão grave nos nossos dias que muitos irmãos cruzam seus braços e se põem a julgar ao invés de dobrar os seus joelhos para orar. Já não há apreciação pela vida uns dos outros. Os dons são importantes, irmãos. Os ministérios são importantes, mas 1 Coríntios 12 nos mostra que são as operações que Deus opera tudo em todos. Isso quer dizer que as operações são de todo o corpo. Todo o corpo deve manifestá-las. E sabe aonde que isso é possível? Somente na igreja. De um modo mais claro, como salvo, eu não sou chamado a fazer tudo. Nenhum de nós é chamado a fazer a obra de Deus sozinhos. Mas também não somos chamados a ficar parados sem fazermos nada. Há sem dúvida um serviço para todos nós na igreja. Nós precisamos nos despertarmos em relação a isso. O Senhor capacita-nos através do dom para que nós façamos o seu serviço diante e na direção do seu Espírito, para que as operações sejam conhecidas em todos e para que o corpo ele possa crescer e desenvolver e para que não haja ninguém frustrado. Mas nós olhamos para a realidade das igrejas onde reunimos, de alguns, e permitam-me usar essa expressão, para a realidade das igrejas onde nós reunimos, e há tantas queixas, há tantos irmãos frustrados, há tantos irmãos desanimados, tantos irmãos que não se consagram mais, que não se posicionam mais, que não se separam mais e que ficam questionando as coisas como se eles não tivessem mais função, como se eles não tivessem a responsabilidade de serem referências. E ficam esperando que um ou dois faça todo o serviço, não se posicionam, não se motivam. E quando nossos jovens começam a sair pelas portas, entrando nas denominações, abandonando princípios, então se diz, olha, será que creu mesmo? Será que ele realmente era um salvo? Aonde que nós falhamos? Nós falhamos em um coração humilde, em um espírito quebrantado que sabe aceitar os seus erros e se coloca na disposição de permitir que o Senhor nos trabalhe. Irmãos, o dom que nós recebemos, ele não é apenas para o descrente lá fora, ele é para o corpo. O dom que eu recebo, que você recebe, ele vai me transformar, o meu dom vai te transformar. Ele vai fazer com que a igreja ela possa encontrar no caminho onde todos vamos chegar juntos, posicionados, equipados para a batalha. O Senhor tem esse propósito para nós. Mas nós vamos falar de dons aqui, vamos falar de discipulado. Então por que estamos pensando nisso? Porque eu queria enfatizar, irmãos, que o nosso serviço ele não acaba quando nós entendemos que temos um dom. O nosso serviço ele não acaba quando nós ministramos publicamente na igreja.
O nosso serviço ele não acaba quando nós fazemos uma função onde apenas enfatizamos algumas verdades. O nosso serviço ele não acaba unicamente conosco, mas naqueles que vão ficar. Nós temos uma responsabilidade de preparar outros. Não podemos permitir que gerações sejam quebradas sem que haja envolvimento com o Senhor, continuidade com o serviço do Senhor. Que haja interesse. Precisamos passar o que nós ensinamos, o que nós aprendemos. Precisamos reproduzir irmãos conscientes, como Paulo escrevendo a Timóteo, que sejam e que tenham um coração idôneo ao Senhor. Irmãos responsáveis. Precisamos capacitar os irmãos para reproduzirem o caráter de Cristo. Reproduzir? Capacitar, colocar em ordem, isso não é discipulado? Falta serviço de alguém aqui? Irmãs, será que não estão envolvidas nesse contexto? Irmãs que vão ensinar as mais novas a rejeitarem este mundo hostil, a se valorizarem, a valorizarem os seus corpos, impedindo que Satanás as exponha através de vestes indecentes, através de uma cultura voltada para a pornografia. Irmãos que vão realmente ensinar os seus filhos valores morais, que vão marcá-los nas faculdades quando eles entrarem, que vai fazer com que eles sejam destacados, não por serem pequenos ou menores, mas por terem poder nas suas vidas para enfrentar o inimigo. E professores, muitos deles levados pelo inimigo a provocá-los. Irmãos, eu converso com muitos jovens, a gente lida com muitos jovens e a gente ouve a seguinte frase deles o tempo todo: olha, a faculdade é muito difícil. E nós continuamos ano a ano a perder jovens nas faculdades e parece que ninguém se preocupa com isso. É comum, é uma fase, mas tem vidas sendo destruídas porque não foram ensinadas, capacitadas, preparadas para enfrentar este mundo aí. E quando eles chegam lá, com pouco tempo, já não oram mais, já não tem leitura da palavra de Deus, não foram preparados, irmãos. E nós passamos vários dias orando para o Senhor restaurá-los. E o trabalho para restaurar um jovem caído, ele é muito maior e leva muito mais tempo do que para capacitá-lo para enfrentar essas coisas. E nós olhamos e muitas vezes há irmãos com braços cruzados na igreja dizendo: olha, não tem serviço para mim. Há irmãos desestimulados porque não se posicionam, não se consagram ao Senhor, estão buscando serviços de destaque. Irmãs que têm funções tão importantes, mas que negligenciam isso, talvez porque não foram ensinadas, talvez porque se decepcionaram com ciúmes. Irmãs mais novas que não aceitam ser ensinadas pelas irmãs mais velhas sobre criação de filhos, como nós sofremos isso, né? Como nós sofremos isso? Irmãs mais novas que com conhecimento das Escrituras desprezam as irmãs mais velhas, quando estas vêm ensinar como criar seus filhos, como submeter a seu marido nas coisas do Senhor. Mas será que é só uma manifestação de rebeldia de um coração, ou porque não foram discipuladas corretamente quando estas se converteram? Quando ainda tinha aquela chama viva de buscar o Senhor, de aprender do Senhor, e foram desprezadas, entregues a livros, e foram incentivadas a meditar apenas através de livros, e a vida da palavra não foi experimentada por elas, então elas vão crescendo. O mesmo acontece com irmãos. Quantas vezes, irmãos, nós temos tanta dificuldade em conversar com um jovem? Sabe por quê? Porque nós estamos prontos para falar que eles estão errados, mas não estamos prontos para ouvi-los. Quantas vezes estamos prontos para questionar os seus meios, a sua fala, as suas gírias, mas nós não passamos tempo ensinando os princípios de uma vida de separação.
Nós não ensinamos a eles a necessidade de ser separado, nós os levamos a ambientes que eles aprenderam isso. Nós viajamos para ambientes onde eles ficam expostos enquanto nós descansamos. E poucas das vezes nós temos irmãos pegando seus filhos nas férias e levando eles não para a praia. Talvez seria lícito, mas levando eles para conhecer e visitarem irmãos em locais difíceis. E lá esses jovens vão aprender como é servir ao Senhor sem ter as coisas. Será que nós ensinamos isso para os nossos filhos, irmãos? Será que nós ensinamos isso para os nossos jovens? Será que é por isso que eles não nos ouvem? Será que é por isso que há uma distância tão grande entre nós e os jovens? É falta de discipulado, irmãos. O Senhor nos salvou, mas Ele nos comissionou para irmos e fazermos discípulos. O desejo do meu coração não é jogar um monte de coisas críticas no nosso colo aqui, de maneira alguma, irmãos. Não é apontar simplesmente onde estão os erros. Nós vivemos isso, nós sofremos com isso e nós temos aprendido a chorar por essas coisas. Se nós sairmos daqui nesses dias conscientes de que precisamos fazermos mais, de que esses jovens que estão conosco, de que as crianças que estão conosco precisam ser tocadas pela palavra do Senhor, que talvez não vão ter mais outra oportunidade como essa. Talvez nunca mais serão confrontadas como estão sendo hoje, ou como serão nestes dias. Eu quero, irmãos, olhar para as Escrituras junto com vocês e nós vamos pensar na vida de dois homens do Velho Testamento e olharmos esse princípio de discipulado na vida deles. E vamos olhar também esse princípio na vida do Senhor Jesus Cristo. Porque o discipulado do Senhor Jesus Cristo, ele continua até os nossos dias e nós somos discípulos dele, em consequência de um trabalho que ele realizou há mais de 2000 anos atrás. Tem verdades tão preciosas para nós em relação a esse assunto, a essas coisas. Mas por ora, eu creio que nós podemos ficar com esses pensamentos acerca da nossa responsabilidade, da responsabilidade nossa em reproduzir, em capacitar, em colocar em ordem a igreja para a batalha. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Você é conhecido como um bom ensinador. Ensina as igrejas, ensina a igreja local onde você reúne. Quanto tempo você gasta ensinando nas casas? Paulo, em Atos, ele nos diz que jamais deixou de anunciar publicamente e de casa em casa. Durante o mês, você consegue visitar todos os irmãos na igreja onde você reúne. Você tem tirado dias para trabalhar os jovens, as crianças. Você que é um evangelista, você tem evangelizado a sua casa, você tem evangelizado os menores na igreja onde você reúne. Você que é um ancião, você tem ensinado os valores que aprendeu em relação às Escrituras. Você tem reproduzido outros jovens tementes ao Senhor. O seu caráter é semelhante ao caráter de Cristo. Então você precisa reproduzir esse caráter nos outros. Como estão as separações nas nossas vidas, irmãos? Se nós nos separamos, então nossos filhos, nossos jovens, nossas esposas também vão se separar para o Senhor. Mas se elas não nos veem orando, se elas não são ensinadas por nós, e recentemente eu me entristeci muito com a fala de um irmão, e eu gostaria de partilhar isso aqui, porque é a maior tristeza se eu pensar em viver isso, e eu creio que qualquer irmão que viva isso, nos sentamos para conversar sobre assuntos referentes a isso, e o irmão disse assim: olha, eu não tenho poder sobre a minha esposa para ensiná-la, ela não me ouve.
ela não aceita. Você sabe como é mulher, né? E eu disse, não, eu não sei. Desse jeito eu não sei, eu não aprendi isso. Ele disse, elas não ouvem, né? Não, elas ouvem. Elas ouvem quando são amadas, né? A característica para elas ouvirem é serem amadas. Por isso que elas têm dificuldade de submeter. Essa é a dificuldade delas, e a nossa é de amar. Mas, irmãos, se nós não ensinamos nossas esposas, se nós não doutrinamos nossas esposas, não podemos esperar que elas vão doutrinar nossos filhos. E nós entregamos o trabalho de ensino das crianças, dos jovens, a pessoas que muitas vezes não estão separadas para o Senhor, a pessoas que não estão consagradas ao Senhor, porque nós não entendemos que esse é o trabalho tão importante, até mais importante que o que a gente faz numa reunião como essa. Em muitos lugares os irmãos desprezam tanto esse trabalho que eles entregam isso para ser feito por novos convertidos, que não têm percepção, que vão desconfiar da conversão de uma criança, que não vão conseguir perceber que o coração está buscando o Senhor. Irmão, se nós olharmos esse cenário como ele realmente o é, então nós vamos perceber que muitas vezes temos feito discípulos nossos e não do Senhor. Então eis aí a tragédia dos nossos dias. Que nós possamos olhar para dentro de nossos lares, para dentro das igrejas onde nós reunimos. Que nessa manhã, irmãos, nós sejamos encorajados a fazer a diferença. Que nós sejamos encorajados a sermos diferentes, assim como já oramos. Que o Senhor, Ele produza no coração de cada jovem aqui, ao olhar para um irmão mais experimentado, ao olhar para um irmão que tem dedicado a vida do Senhor e desejar, no mínimo, fazer o que ele faz. E desejar apresentar a sua vida como este apresenta. Irmãos mais velhos, mais maduros, é melhor usar essa expressão, né? Mais experientes, os jovens têm podido olhar para a sua vida como referência. Você tem sido um modelo de integridade, é o que o Senhor espera de nós. Você tem sido um modelo de apreciação, de envolvimento. Você tem sido um modelo, uma referência, um espelho para que outros se motivem a servir o Senhor. Irmãs, nossas jovens que sofrem tantas cobranças em relação a este mundo, a se exporem, você tem sido um modelo quando fala, quando veste, quando ensina, quando cria seus filhos. Você tem sido um modelo. Então perceba que a sua função, a sua ação ou negligência, ela é responsável pelo caos que nós estamos vivendo. Mas olha, o texto nos diz que nós somos responsáveis, nós que temos os dons, a colocar a igreja em ordem, em posição de batalha. E entendam isso como sendo direcionados pelo Espírito para fazer a obra. Que nós assumamos isso, irmãos. Eu olho para cada jovem aqui e fico pensando, se cada um de nós sairmos daqui realmente convencidos de que o Senhor quer mais de nós, realmente dispostos a nos entregarmos mais para o Senhor, dispostos a fazermos a diferença onde nós reunimos. Talvez você me diga, olha, eu não tenho uma referência lá onde eu reúno, então seja. Você tem nas Escrituras. Você tem exemplos nas Escrituras. E um movimento pessoal que já levou a um movimento coletivo em muitas épocas. Uma única alma que temeu ao Senhor já despertou toda uma cidade muitas vezes. Que nós sejamos essas referências. Que olhando para o Senhor tenhamos essa disposição. E que nesses dias Ele nos comunique isso. E aqueles irmãos que têm sido modelos incansáveis, com suas vidas já limitadas pela saúde, com suas vidas já cansadas, irmãos, que vocês continuem, porque vocês estão de fato sendo vistos, observados. Eu posso dizer aqui, e certamente não saberei citar
tantos irmãos mais velhos, mais experientes, que têm me influenciado na minha vida. Irmãos que eu posso olhar para eles com amor, com carinho, irmãs que nunca ouvi ensinar uma criança numa reunião ou numa escolinha bíblica, mas que quando havia falhas, quando havia lágrimas, ela se posicionava e falava: irmãos, nós estamos com vocês. Irmãs que eram referência na criação dos seus filhos, irmãs cujos filhos tropeçavam nelas ao chegar de madrugada da balada porque ela estava orando na sala. E esses jovens foram salvos pelo exemplo, pela maturidade dos seus pais. Irmãos, que nós saibamos reconhecer isso. Talvez algum jovem aqui não tenha percebido essas coisas ainda. Então eu convido a você a olhar com mais cuidado e verá que seus pais, irmãos da igreja, têm gasto muito tempo enquanto vocês estão desapercebidos, vivendo suas vidas iludidos com este mundo. Irmãos têm gasto horas, minutos, muito tempo orando para que o Senhor permaneça preservando a sua vida até que você seja despertado para servir. Foi assim comigo. Eu tenho certeza que é o contexto das igrejas onde nós reunimos. O Senhor faça isso para a sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Sem dúvida alguma nós experimentaremos isso se nós nos consagrarmos e se nós nos separarmos para Ele. Amém.